Mas vamos iniciar nosso culto. Nós já começamos aqui desde as 8h30 da manhã. Quando nós fizemos a nossa devocional, quando nós começamos o nosso ensaio, adorar esse Rei maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você ficasse em pé. O Ministério da Música já vai cantar uma música, depois a gente vai ler a Bíblia. Mas eu queria que você agora ficasse em pé, desse uma olhadinha a quem está aí. Tem gente vindo de novo, graças a Deus, né? Teve gente que estava viajando e retornou. Muito bom estar aqui com você na casa do Pai, louvando, glorificando o nome do Senhor. Saúdem a Ele, porque só Ele merece a nossa adoração. Pode ficar mais bonito, né? Vamos saudar mais bonito? Saudar o Senhor. Nós vamos cantar agora o primeiro cântico, o nosso cântico é Rios de Vida. Celebre, batendo palmas, celebre. O banco fica apertado para a gente dançar. Vai para o corredor, não tem importância. O que importa é que você celebre ao Senhor nessa manhã. Tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. E por isso eu te louvarei, de todo coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença. Tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero ter. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, que o meu é que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, que o meu é o teu rio de vida que me sustenta. Êxodo capítulo 15, versículos 1 e 2.
Vamos ler juntos? Então cantaram todos juntos, bonito, vamos lá? Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tem tornado a minha salvação, é Ele o meu Deus, portanto louvarei, é o Deus do meu Pai, por isso exaltarei. Aleluia! Estamos aqui celebrando o Senhor. Hoje é um dia muito importante para as mulheres. Hoje é um dia muito importante para as esposas de pastores. Hoje é o nosso dia. E amanhã é o dia de oração pelos filhos de pastores. Nós queremos que você lembre. Então, nós vamos orar agora. Logo depois a gente vai cantar mais um cântico e depois um hino. Então vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos colocar a nossa cidade na mão de Deus. Vamos colocar nosso estado para que as pessoas possam lembrar e obedecer ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Nós vamos orar. Josiane estará orando nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai eterno, todo-poderoso. Ó Deus, nessa manhã, nós encontramos aqui os teus filhos, ó Deus, presentes no intuito de te louvar, exaltar e bendizer o teu santo e poderoso nome, Pai. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção e a tua direção neste momento. Clamamos a ti agora, Deus, venha sobre nós com teu poder de glória e misericórdia, Senhor. Abençoe cada um aqui presente nesse momento. Ó Deus, abençoe cada família aqui representada, Senhor. Colocamos em tuas mãos, na autoridade, no nome de Jesus. Ó Deus, nossa cidade, o nosso país, nossos governantes. Ó Deus, não somente o nosso país, mas o mundo todo, Pai, passa nesse momento por essa pandemia que tem ceifado muitas pessoas, ó Deus. Pegamos as tuas mãos, Pai, sobre estar dissipando esse vírus agora neste momento, Pai. É em nome do Senhor Jesus que nós pedimos e te agradecemos por essas bênçãos gloriosas que tu tem para nós. Em nome de Jesus, hoje para todo sempre. Amém. Arde outra vez. Outra vez no meu coração.
a gente agora vai cantar o hino Doce Nome. Logo depois você vai sentar, mas a gente vai dizer para o Senhor: desculpa, cantarei o meu Salvador. Hino 66 do HCC, cantarei ao meu Salvador, essa linda melodia. Gente, ó, ficou bonito não. Quantos já conheciam esse hino? Então, gente, em nome de Jesus, né? Vamos cantar bonito? Tá na hora, né? Vamos louvar a Deus, porque Ele é tudo pra gente. Então vamos cantar bem bonito, novamente esse hino. Mais do que tesouro é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória
Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Deus guarde a nossa vida, guarde o nosso coração, guarde a nossa família. Que você seja guardado, abençoado pelo Senhor. Que Deus abençoe. Quero lembrar você para trazer o seu boletim na próxima quinta-feira. Nós falávamos que iríamos mudar o culto para as 7h30, mas um novo decreto não autoriza o culto ficar após as 8 horas. Então, nosso culto ficará exatamente às 19 horas e vamos terminar mais ou menos aí 10 para as 7, por aí, tá ok? 10 para as 8, digo. Então, venha, o horário continuará sendo o das 7 horas. Domingo não mudou, né? Vamos continuar, domingo 10h30, como vamos voltar à nossa EBD, como os irmãos sabem, e vamos continuar trabalhando no nosso horário das 18 horas. Então é importante vir e trazer, né, um visitante para estar aqui ouvindo bem a palavra do Senhor. Você recebeu um boletim, todos os domingos você tem recebido o boletim. E o boletim é para você trazer na quinta-feira, quando estamos estudando os propósitos. Esse já é o 5º propósito. A Ilka deu o estudo aqui na quinta-feira, e quinta-feira eu estarei aqui dando sobre concentração e esforço para o crente dedicar as ofertas, os dízimos e as primícias de forma correta. Então é importante você entregar o dízimo, entregar a oferta, entregar a primícia, tá ok? No próximo domingo, é o 3º domingo, não é verdade? E o 3º domingo, não, o 2º domingo. No 3º domingo, dia 21, nós teremos a ceia do Senhor e o café da comunhão. Está aí dia 23, está errado aí. A ceia não será dia 23, será no dia 21. Hoje é 7, 7, 7, 14, 3 vezes 7, 21. Não é verdade? Então, você aprendeu a fazer essa conta aí na tabuada antiga. Existe isso, mas não tabuada, né? Existe a maquinazinha de calcular, que a criança é uma benção. Chega em casa e não sabe nada, porque só apertando o botão. Então, 7, 7 são 14, 3 vezes 7, 21. Né? Então, você aprendeu isso aí, não é verdade? Então, dia 21 é o café da comunhão às 9h30 e também teremos a ceia do Senhor às 10h30. Então, é importante, crente não pode ficar sem ceia. Crente tem que vir para a ceia do Senhor. Então, você que está em casa, no próximo dia 21, se esforce ao máximo para estar aqui tomando a ceia do Senhor, participando desse memorial tão importante. Então, é muito gratificante a Deus ter nesta manhã os irmãos aqui cultuando ao Senhor. E eu desejo que a boa mão de Deus esteja sobre cada irmão e que você se esforce, trabalhe, tá ok? Vamos orar para que a vacina chegue mais rápido para todos os brasileiros, para que todos sejam vacinados no tempo aí que já era para ter sido vacinados. Vamos ser vacinados, em nome de Jesus isso vai acontecer. Espero que a doença não prolifere mais do que já tem proliferado. Há um recorde de morte. A morte estava sendo mais ou menos 700 e poucas pessoas por dia, agora já passamos para 1.700 e pouco por dia. E não podemos brincar com isso, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus nos ajude, abençoe a nós precisamos da bênção. Ladrão não precisa de bênção, corrupto não precisa de bênção. Ladrão e corrupto precisa ser extirpado do Brasil. Só ouvi um amenzinho lá atrás. Ladrão e corrupto tem que ser extirpado do Brasil. Isso. Brasil é terra de gente boa, igreja crescente, crente bom, gente boa. Eu ando por todo esse país, já andei por esse país todo, já preguei nessas capitais, em todo local, tudo gente boa, coração amigo e tal. Mas nós precisamos orar por nós, para que a doença não entre em nós, na nossa família, na nossa igreja, no Brasil, certo? Agora aquele ministro que não quer nada, aquele outro que eu não vou falar o nome, senão vão arrumar briga também, e esses não, tomara que o vírus pegue eles mesmo, porque estão de brincadeira. Estão vivendo um tempo de genocídio, irmãos. Está morrendo muita gente. O negócio está ficando muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Semana passada perdi 4 amigos. Eu disse quanto? 4 amigos. Já perdi mais de 100 pastores.
E não pude ir no sepultamento de nenhum deles. Mais de 100. Você sabe o que é isso? Sabe como é que está o meu coração? Você sabe como está o meu coração? Já falei para vocês que não chorei tanto que eu tenho chorado nesse tempo. Então, em nome do Senhor, temos que, neste momento, nós vamos fazer isso. Vamos abaixar nossa cabeça agora e nós vamos orar. Abaixe sua cabeça, se ajoelha, por favor. Se você puder, se ajoelhe agora aí onde você está. Peça a Deus uma bênção do Senhor por nós, nossa família, nossa casa, e que a gente fique isento dessa doença, que o nosso Brasil, o nosso mundo fique isento dessa doença, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. A gente precisa pedir a Deus. Senhor, o teu povo está de joelho, o teu povo está clamando, o seu povo está chorando, está gemendo, o seu povo está triste. Quantas pessoas, ó Pai, doentes, quantas pessoas que faleceram. Essa doença chegou no mundo todo, meu Pai. As pessoas estão sofrendo em toda parte do mundo, do globo terrestre. Dessa manhã nós pedimos que o Senhor repreenda essa doença, meu Pai. Que essa doença não chegue na minha casa, nem na casa de nenhum brasileiro, nem na casa de nenhum cidadão nesse mundo, meu Pai. Que o Senhor, por favor, meu Pai, coloque a tua mão de poder, meu Deus. Tira de nós o medo, a angústia, Senhor. Os hospitais estão abarrotados, Senhor. O Rio Grande do Sul está na faixa preta, Senhor. Outros lugares já estão na faixa vermelha, Senhor. Multidão de gente morrendo todo dia. Uma multidão de pessoas, ó Pai, procurando hospitais todos os dias. E eu quero pedir, ó Deus, pela equipe médica de cada centro de saúde, enfermeiros, médicos, técnicos, atendentes. Eu quero pedir, ó Deus, como disse a palavra do Senhor, no livro do Salmo 38, apressa-te, Senhor, em nos ajudar. E não retire de nós, Senhor, a tua boa mão, meu Pai. Venha nos abençoar, Senhor. Visite cada pessoa que está doente, meu Deus. Introjeta no corpo de cada pessoa o poder do Senhor, o poder que cura, meu Pai, para que essas pessoas se coloquem de pé novamente, voltem, Senhor, aos seus lares, aos seus trabalhos, meu Pai. Senhor, meu Pai, não permita, Senhor, que esse número vá aumentando, mas pelo amor que o Senhor tem por nós, diminua esse número a cada segundo, a cada minuto, Senhor, até ficar o ponto zero, meu Pai. Pedimos, meu Deus, que o Senhor traga sensibilidade a todo aquele que tem a responsabilidade. Que o Senhor traga a responsabilidade com amor e não com rancor. Meu Deus, cuide de nós, cuide das crianças, cuide dos jovens, dos adolescentes, dos juniores, cuide dos adultos, Senhor, dos anciãos. Abençoe, meu Pai, cada pessoa nesse momento. Oh Deus, que essa vacina possa chegar. Eu sei que o Senhor pode nos curar pelo seu sobrenatural, mas sei também que o Senhor pode usar a vacina para nos imunizar, Senhor. Cumpra-se em nós a tua vontade e perdoa, Senhor, os nossos pecados. No nome de Jesus é que oramos hoje e sempre, com perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Deus abençoe. Fique de pé, dá uma salva de palmas forte ao Senhor. Faça isso. Bem forte, bem forte, bem forte. Amém. Isso. Está conosco o pastor Jeremias. Faça favor, pastor Jeremias. Os irmãos podem se assentar. Depois, então, nós vamos dar a oportunidade para você entregar o dízimo, entregar a oferta. Pastor Jeremias é um amigo que Deus me deu aqui nessa cidade, tá? E eu o convidei para que ele estivesse hoje aqui, no culto da manhã, trazendo uma palavra para o nosso coração, tá ok? Quem quer ouvir a voz de Deus, dá um berro aí. Quem quer ouvir bem intensamente a voz de Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Pastor Jeremias, a igreja é tua. Fale aquilo que Deus colocou no teu coração.
É uma honra ter você aqui, tá bom? É uma honra mesmo ter você aqui conosco nessa manhã, tá bom? Que Deus abençoe a igreja. Graças a paz, bom dia, queridos, que privilégio poder estar aqui, recebendo esse convite tão honroso, tão maravilhoso, de poder estar transmitindo a palavra do Senhor aos corações, aos irmãos, e eu tenho certeza que Deus, Ele fala neste lugar, tem falado a esta igreja, e eu quero ser boca de Deus aqui nesta manhã, para que Deus possa estar te abençoando, renovando a tua vida. Como o pastor me apresentou, meu nome é Jeremias Rodrigues, sou casado com Darliana de Almeida Oliveira, tenho um filho de 11 anos chamado Felipe, e sou pastor da Igreja Batista Herdeiros de Cristo. E tem sido um privilégio poder estar se envolvendo e gastando nossos dias na obra do Senhor. Eu quero deixar com vocês um texto muito conhecido, em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20 somente. Eu creio que eu não irei demorar, mas até 12:30 vocês vão poder almoçar com certeza, e vamos poder sair daqui famintos e famintos de Deus. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Queria que os irmãos se colocassem de pé, por gentileza. O texto nos diz assim: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhe perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjona, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado do céu. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém contasse que ele era o Cristo. Que ele era o Cristo. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado a Deus por essa rica e grande oportunidade, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar nos abençoando, Pai, e falando aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, estar nos renovando, Pai, nesta manhã. Que o Senhor possa, Pai, estar aquecendo, Pai, o nosso coração no Senhor, ó Pai. Dá aos teus filhos, ó Pai, um coração aquecido, Pai. Abençoa, Pai, as nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, fala aos nossos corações, ó Pai. Fala, Pai, as nossas vidas, ó Deus. Nós precisamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, Pai. Nós precisamos, ó Pai, de uma orientação, Pai. Nós precisamos, ó Pai, ser capacitado pelo Teu Santo Espírito, renovado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Abençoa o Teu povo, Deus. Abençoa os Teus filhos, ó Deus, que está neste lugar, Senhor. Tira do meio de nós, ó Pai, toda a frieza espiritual, Senhor. Tira do meio de nós, ó Pai, todo desânimo, Senhor. Toda dúvida, Pai. Toda cegueira espiritual, Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, estar nos despertando, Pai, nesses dias tão difíceis, ó Deus, nesses dias tão tenebrosos, que o Senhor possa estar nos despertando, Pai, nos renovando, ó Deus. Nós precisamos, ó Pai, de uma direção do Senhor.
Nós precisamos, ó Pai, de cura, cura física, cura da alma, que o Senhor possa, ó Pai, estar falando aos nossos corações. Abençoa os teus servos, ó Deus, aquele que tem colocado as suas famílias, aquele que tem colocado, ó Pai, o seu trabalho, aquele que tem apresentado a sua vida ao Senhor, que o Senhor possa estar falando ao seu coração, que o Senhor possa estar visitando a sua família, que o Senhor possa estar tratando, Pai, da tua casa, Senhor. Ó Deus, o Senhor, Pai, é o nosso provedor, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa proteção. Nos abençoa, Pai querido, nos orienta, Pai, nos fortalece, Senhor. É a nossa oração, Pai, nesta hora, no poder do nome de Jesus Cristo, que nós oramos e nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, poder sentar. Esse texto retrata para nós um episódio onde Jesus, ele retira-se com seus discípulos para orientar os seus discípulos. Jesus Cristo, ele estava em Cesareia de Filipe, e ele aproximadamente, ele estava andando com seus discípulos de torno de 1 ano e meio a 2 anos. Os seus discípulos já tinham visto milagres, os seus discípulos já tinham visto curas, multiplicação de pães e peixes. Os seus discípulos tinham visto muitas maravilhas. Jesus Cristo agora ele retira com os seus discípulos para perguntar a ele, para ouvir a eles, para conhecer um pouco do coração deles, para entender eles. E é interessante esse texto que você não vê aqui a presença da multidão, você não vê aqui a presença dos escribas e fariseus, você não vê a presença aqui de doutores da lei, mas você vê Jesus Cristo aqui se retirando com os seus discípulos para interrogar os seus discípulos. É interessante esse texto porque Jesus Cristo queria outorgar a eles autoridade. Jesus Cristo queria realmente ouvir deles, porque eles eram olhos a mais e ouvidos a mais de Jesus na região na qual eles andavam. Quando você lê aqui o versículo 13, diz assim: tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, os discípulos, apesar de estar com Jesus Cristo, eles também tinham uma vida em sociedade. Eles também andavam, eles também se locomoviam na sociedade. Então, o que as pessoas estão falando acerca de mim? O que as pessoas falam acerca do Filho do Homem? O que as pessoas comentam acerca de mim? Vocês que transitam, vocês que andam, vocês que estão no meio da sociedade, o que as pessoas falam acerca do Filho do Homem? A gente vê aqui que as respostas elas são variadas. As respostas elas vêm como no versículo 14: uns dizem que o Senhor é João Batista, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou até alguns dos profetas. A gente vê que por mais que as pessoas das regiões tinham a resposta aproximada a João Batista, Elias, Jeremias, mas eles não tinham com exatidão quem era Jesus Cristo. Eles não tinham a resposta com clareza quem era Jesus Cristo. Mas as pessoas falavam: é Jeremias, é João Batista, é Elias. Então, Jesus Cristo vira para eles, diz assim para eles: e vocês, quem dizeis que eu sou? E vocês que estão comigo todos os dias, e vocês que andam comigo, e vocês que têm visto milagres, e vocês que têm visto multiplicações, maravilhas, e vocês, quem dizeis que eu sou? O que eu represento para vocês? Quem eu sou para vocês? Porque por mais que a sociedade ela tenha uma resposta acerca de Jesus Cristo, mas ele queria saber deles que estavam com ele todos os dias. Eu me lembro quando eu fiz faculdade no Castelo aqui na Salesiana, eu lembro que um professor de uma matéria chamada O Homem e o Fenômeno Religioso, ele falou que Jesus Cristo era um revolucionário da época, que através dele religiões foram fundamentadas, foram criadas, mas que passou, mas foi um revolucionário na época, que as datas são contadas a partir do nascimento dele, que realmente fez um grande estrondo, mas que passou. E naquele episódio eu estava sentado naquela sala de aula, eu pude levantar a mão para ele, ele falou: você quer falar alguma coisa? Eu falei para ele com todo respeito: eu preciso da pontuação do senhor no final do meu semestre,
mas o senhor não conhece nada sobre Jesus. Ele regalou uns olhos desse tamanho para mim, então fala para mim. Então fala para mim um pouco quem é Jesus. Você deve ser crente, cristão. Eu falei, sou. E eu comecei a falar para ele sobre as evidências da ressurreição de Cristo, sobre a mudança da história, sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre de pessoas que são transformadas, de pessoas que são tratadas, de pessoas que são recuperadas no nome de Jesus Cristo, de igrejas que são construídas, de sociedades que são erguidas no nome de Jesus Cristo. Não pode simplesmente nasceu, morreu e se passou, que o nome dele se perpetua até hoje, que todas as religiões, que todas as seitas, vamos dizer assim, falam acerca dele. Se você for num candomblé, eles vão falar acerca dele. Se você for em outra religião, vão falar acerca dele. Jesus Cristo, irmãos, é muito mais do que isso. Jesus Cristo é muito mais do que isso para nós. As pessoas, por mais que comentam sobre Jesus Cristo, mas nós temos que ter uma resposta certa sobre a pessoa de Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você nesta noite, nessa manhã, meu querido, que eu quero trazer uma mensagem para você sobre 4 características de uma igreja vitoriosa. 4 características de uma igreja vitoriosa. E eu quero que você esteja bastante atento o que o Espírito Santo vai falar ao teu coração nesta manhã. Fala para o teu irmão assim, esteja atento. Esteja atento. Querido, a primeira característica da igreja vitoriosa está aqui no versículo 13, no versículo 16, que Jesus Cristo perguntou a eles: mas vós quem dizeis que eu sou? Mas vós quem dizeis que eu sou? Pedro, irmãos, como era um homem impulsivo, ele disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A primeira característica da igreja vitoriosa, queridos, é a igreja que não tem dúvida do seu Senhor. Nós vivemos num tempo que as pessoas estão com dúvidas. Nós vivemos num tempo de mortandade, na qual o pastor falou aqui, que as pessoas estão com dúvida do teu Cristo, que as pessoas estão com medo, que as pessoas estão receosas, que as pessoas estão confinadas, que as pessoas estão desanimadas na fé, desanimadas com Cristo, desanimadas na sua vida espiritual. As pessoas têm gerado dúvida no coração das pessoas acerca do seu Cristo. As pessoas, irmãos, estão apáticas, as pessoas estão anêmicas espiritualmente. As pessoas têm falado: será que ele vai voltar? Já passaram mais de 2000 anos. Será que ele vai retornar para resgatar a tua igreja? Por que tudo isso tem acontecido nesse tempo conosco, se Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador? Querido, vivemos num tempo onde as pessoas estão com dúvida do seu Senhor. Meu amado irmão, eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da tua vida, tudo está no controle das suas mãos, tudo está sobre a tua soberania, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A igreja não pode ter dúvida do seu Senhor, a igreja não pode ter dúvida do seu Cristo. A igreja tem que acreditar e crer que o Senhor está com ela, porque o Senhor nos capacita, porque o Senhor nos orienta, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor nos ergue, irmão, no momento de adversidade. Precisamos crer no nosso Senhor. Por mais que as pessoas estão desesperadas, por mais que as pessoas não tenham uma percepção com clareza de quem é Cristo, mas você tem que ter essa percepção. Meu querido, o Senhor tem cuidado de vós. O Senhor tem suprido as suas necessidades em glória. O Senhor tem cuidado da sua igreja. O Senhor tem te sustentado, mesmo sem você não entender, mesmo sem você não perceber. Deus tem te sustentado. Deus tem te capacitado. Querido, a igreja vitoriosa é a igreja que não tem dúvida do seu Cristo, não tem dúvida do seu Senhor. Foi por isso que Pedro falou isso: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Tu és o Cristo do Deus que trabalha. Tu és o Cristo do Deus que está vivo no meio de nós, do Deus que cura, do Deus que faz maravilha, do Deus que cuida da sua igreja. Não é o Cristo do Filho do Deus morto, mas o Cristo, Filho do Deus vivo.
Pedro, ele fala isso com clareza, queridos. E Jesus Cristo, meu amado irmãos, meu querido amados irmãos, Jesus Cristo no versículo 13 diz assim, versículo 17, e Jesus lhe disse: Simão Barjona, tu és bem-aventurado, tu és feliz, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Não foi carne e sangue que te revelaram, Pedro, tu és feliz, mas foi meu Pai que está nos céus. Primeira característica de uma igreja vitoriosa, a igreja que não tem dúvida do seu Senhor. Segunda característica de uma igreja vitoriosa, queridos, é a igreja que o Pai fala e se revela a ela. A igreja que o Pai fala e se revela a ela. Ao longo da história, Deus sempre quis se revelar ao seu povo. Ao longo da história, Deus sempre quis falar aos seus profetas, sempre falou com os seus profetas. Querido, Deus ele quer falar à igreja, Deus ele fala à igreja. Amados irmãos, Deus ele quer se revelar a você, Deus ele quer estreitar um relacionamento conosco. Eu creio nisso, queridos. Deus quer dar mensagem a nossas vidas aonde pregador nenhum pregou. Deus ele quer falar coisas do coração dele ao nosso coração, que o Espírito Santo ministra isso sobre nós. Deus ele sempre quis falar e se revelar ao teu povo. Ao longo da história, Deus ele sempre quis falar à igreja. Mas o grande problema é que nós não temos mais tempo para Deus. Nós não temos mais tempo para Deus. Nós somos capazes de ver filmes. Nós somos capazes de ficar postando coisas. Nós somos capazes, irmãos, de tirar fotos. Nós somos capazes de ficar 3 horas na academia, fazendo os exercícios, caminhando, mas não temos mais tempo para Deus. Nós fazemos as coisas para Deus de afogadilhos. Nós não dedicamos mais à oração. Nós não dedicamos mais à intercessão. Quando nós oramos rápido demais. Aquela oração na hora do almoço, que passa mal, que passa bem, em nome de Jesus, amém. Comemos e vamos trabalhar e vamos agir a vida. E quando nós damos nosso tempo para Deus, nós damos nosso pior tempo. Nós vamos orar ao Senhor 11 horas da noite, a hora de dormir. Começamos a orar, daqui a pouco já estamos dormindo com sono. Nós não temos mais tempo para Deus. A nossa vida de correria, de trabalhar, de resolver as coisas. Nós não temos mais tempo para Deus, irmãos, de qualidade, tempo de qualidade. Tempo que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta do teu quarto, fala com o teu pai que está em secreto, o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Nós não temos mais tempo para Deus. E nós queremos que nos cultos, que Deus ele fala conosco. Nós queremos que Deus ele cura nossas enfermidades. Nós queremos que Deus trata de nós. Deus trata de nós por misericórdia e por graça. Mas nós não temos mais tempo para Deus, queridos. Vocês têm pensado sobre isso? Eu estou falando aqui tempo de qualidade, tempo de oração, tempo de dedicação, tempo de buscar a presença de Deus, tempo de se voltar para Deus. Precisamos, irmãos, entender que a igreja vitoriosa é a igreja que o Pai fala e se revela a ela, porque Deus ele quer falar conosco, Deus ele quer se revelar a nós. Para mim a coisa mais sublime, queridos, não é você passar no concurso de uma estatal. Para mim a coisa mais sublime não é você fazer uma boa casa. Para mim a coisa mais sublime não é você ser desembargador de um país, de uma nação, ser um juiz. Para mim a coisa mais sublime é quando Deus se revela a você, quando você entende a voz de Deus, quando Deus ele fala ao teu coração e você entende a voz do Senhor, quando você consegue discernir o Senhor nessas vozes todas que ecoam, todos que dizem, todos que falam, mas você conhece a voz do teu pastor. Deus ele quer se revelar a nós, queridos. Deus ele quer se revelar ao teu coração. Deus ele quer se revelar à tua vida.
Deus, Ele quer falar coisas ao teu coração, querido, que você nem imagina. Deus, Ele quer falar para você coisas que você passa de luta, de dificuldade, como está em Jeremias 33:3, clame a mim, que respondeste-eis, anunciaste-eis, coisas grandes e firmes que você não sabe. Quando vocês clamam a mim, eu respondo a vocês, eu me revelo a vocês, eu falo para vocês de coisas grandes e firmes que você não sabe, na família, no trabalho, em situações. Deus, Ele quer se revelar a nós. Precisamos, irmãos, ter um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor ascendeu os céus, mas deixou o seu Santo Espírito para testificar tudo que Ele tem nos dito, para nutrir a igreja, para equipar a igreja com dons e talentos, para cuidar da igreja, para tratar da igreja. Deus, Ele quer se revelar a nós. A segunda característica da igreja vitoriosa é a igreja que o Pai fala e se revela a ela. Fala e se revela a ela. E o versículo vai dizer mais ainda para nós. Versículo 17, Pedro, ele falou isso para Jesus. O versículo 18 diz que Jesus Cristo disse a ele: eu te digo ainda, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Pedro, por essa afirmação de você dizer que eu sou Cristo, que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, sobre essa confirmação, eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor é edificada no nome de Jesus. A igreja do Senhor é edificada sobre essa pedra, o Cristo, o Filho de Deus vivo. A igreja do Senhor é edificada sobre a palavra do Senhor, sobre o Cristo. A igreja do Senhor, ela é edificada, querido, através do nome de Cristo. A igreja do Senhor é fundamentada no nome de Cristo. Cristo é o centro da igreja. De Gênesis a Apocalipse aponta para Cristo. Cristo é o autor da igreja, é o real edificador da igreja, é a pedra angular, é a pedra rejeitada pelos homens, mas é a pedra que edifica a igreja. Sob essa confirmação que eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, Pedro. A terceira característica de uma igreja vitoriosa: a igreja que é edificada pelo Senhor na confirmação do Senhor. A igreja que Deus confirma. Você é a igreja de Cristo. Deus, Ele quer confirmar muita coisa na tua vida. Existem coisas, irmãos, que precisamos de uma confirmação do Senhor. Existem situações na minha vida que eu e você precisamos de uma confirmação de Cristo. O próprio Moisés buscou essa confirmação. Salmos 90, versículo 17, um salmo de Moisés, ele fala assim: que seja a graça do Senhor sobre nós e confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés pedindo para Deus confirmar a obra das suas mãos. Querido, Deus, Ele é o Deus que traz confirmação ao coração da igreja. Existem pessoas, irmãos, que têm dado passo na sua vida, têm tomado decisões na sua vida, e não tem pedido uma confirmação de Deus, e não tem pedido uma confirmação de Cristo. Eu não estou dizendo de coisas pequenas, eu estou dizendo de coisas com mais responsabilidades. Eu estou dizendo num casamento, por exemplo, precisa pedir confirmação a Deus, precisa estar orando a Deus para Deus estar mostrando. Ah, pastor Jeremias, mas não tem como não ser de Deus. Aquela pessoa alta, com aqueles olhos verdes, bonita, aquilo ali é do Senhor, um anjo do Senhor. Eu vejo meninas fazendo isso, né? Vendo a aparência. Ah, aquilo ali não tem como não ser de Deus. Engenheiro, trabalha naquela firma, 1,90 m, com os olhos verdes. Aquilo é um anjo. Pede confirmação a Deus. Aqui em Macaé as pessoas compram terreno e casas. Pede confirmação a Deus. Você pode comprar no lugar de enchente, que dá muita água, que você desvaloriza o seu imóvel. Você precisa pedir confirmação a Deus. Existem situações na nossa vida que precisamos
pedir confirmação, Senhor, porque a igreja vitoriosa é uma igreja que pede confirmação, edificada na confirmação do Senhor, pelo Senhor, na confirmação de Cristo. Essa é uma igreja vitoriosa. Eu vejo aqui que o Senhor falou isso para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não vão prevalecer contra ela. Queridos, existem muitas pessoas que são cristãos, mas têm muito medo do inimigo. Potencializa mais a força do inimigo do que a força de Deus. Potencializa mais a estratégia do maligno do que a força de Deus. Certa vez eu estava estudando um pouco sobre batalha espiritual, e eu vi as pessoas dando muita ênfase às estratégias do inimigo e falando pouco acerca de Deus. O texto, quando fala assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, é um entendimento que a igreja vai avançar ao ponto de entrar no inferno e tirar os cativos de lá. É a igreja entrando dentro do inferno e metendo os pés na porta e saqueando o inferno. A igreja do Senhor, querido, o inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Não vai prevalecer. Tem pessoas que falam: Jeremias, minha vida está assim porque estão fazendo macumba para mim. Fizeram a macumba para acabar o meu casamento. Fizeram a macumba para destruir a minha empresa. Não sei se vocês já ouviram isso. As pessoas dão mais crédito às forças do maligno, do mal, do que o poder de Deus. A palavra de Deus fala para nós em primeira carta, João 3, versículo 8, parte B, diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Salmos de número 91, versículo 1, diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você está em Deus, meu amado irmãos, as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Pode fazer macumba contra você, pode se levantar calúnia contra a tua vida, pode dizer para você que não vai dar certo, pode dizer para você que vai falir, que vai fechar, pode dizer para você que não tem cura, mas se Deus está na tua vida, a porta do inferno não vai prevalecer contra a tua vida, porque é maior aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo, queridos. Não vai prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Eu me lembro quando nós fizemos um trabalho na comunidade aqui dos Cajueiros, uma igreja pequena, singela, hoje está a igreja lá, Batista Esperança, um templo grande, que passou uma dona, falou assim: quem é o dirigente dessa igreja? Aí eu fui e me apresentei naquela época. Ela falou assim: eu não queria dizer nada para vocês não, mas estão fazendo macumba, trabalho para essa igreja fechar. É aqui na comunidade. Porque de vez em quando eu vou lá e estão fazendo trabalho para vocês tomam muito cuidado. Eu fiquei olhando para ela, eu falei assim: faz o seguinte, manda dobrar a galinha preta, manda dobrar a cachaça, manda dobrar o charuto, porque não vai fechar. E a igreja está lá um templo. Não vai. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, queridos. Creia nisso. Deus é o Senhor da igreja. A igreja não é vencida, porque o Senhor é o Senhor da igreja. E eu vejo aqui que o Senhor fala isso para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Eu darei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares da terra será sido desligado dos céus. Querido, a quarta característica da igreja vitoriosa, amados irmãos, é a igreja que vive em concordância. O que vocês ligares será ligado nos céus, o que vocês desligares será desligado dos céus. A igreja do Senhor, amados irmãos, tem que entender o que é viver em concordância, entender o que é viver em união, em oração. Atos capítulo 12, versículo 5, fala que Pedro era guardado na prisão, Tiago já tinha sido decapitado, mas a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro a Deus. E a primeira ação de Deus, querido, foi mandar um anjo naquele lugar.
E veio ali uma forte luz sobre aquele lugar, irmãos. Porque tinha uma igreja que estava em concordância em oração. Tinha uma igreja que entendia o que era comunhão. Tinha uma igreja que vivia essa comunhão, vivia em concordância. Senhor, Pedro está preso, Pedro é um mártir, Pedro é um apóstolo, tira Pedro de lá, Tiago já foi decapitado, mas o Senhor, por misericórdia, liberta Pedro. Precisamos de Pedro aqui conosco, a igreja do Senhor precisa avançar. Fala que Deus mandou um anjo naquele local, irmãos, e tirou Pedro de lá, queridos, porque a igreja estava em concordância em oração. Atos capítulo 4 fala sobre o coxo, Atos capítulo 3, sobre o coxo da porta chamada Formosa. Atos capítulo 4 fala que Pedro e João foram levados diante do Sinédrio e pediram que ele não falasse mais no nome de Cristo. Pedro e João, com autoridade, Atos 4:20, diz assim: não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mas quando saíram dali diante do Sinédrio, Atos capítulo 4, versículo 21, 22, 23, fala que eles foram para os seus. E contaram tudo que os anciões lhe disseram. E fala que eles unânimes levantaram a voz em oração. E disseram: por que bramam as gentes? E os povos pensam coisas vãs. E eles começaram a citar a palavra de Deus, irmãos, que está lá em Salmo de número 2. E eles começaram a citar a palavra do Senhor. Fala que Deus mandou um terremoto ali, sacudiu a base daquele local, e eles foram cheios do Espírito Santo e pregaram a palavra de Deus com ousadia, queridos, porque era uma igreja que estava edificada no Senhor e vivia em concordância. Eles foram para os seus, e eles ouvindo, eles unânimes, levantaram a voz a Deus em oração, queridos. Tudo que a igreja ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que a igreja desligar, querido, terá sido desligado dos céus. Nós precisamos viver em concordância de oração. Nós precisamos, irmãos, viver unidos em oração, em intercessão, em clamor diante de Deus. Infelizmente, irmãos, nas nossas igrejas, um dos cultos que dá menos pessoas são cultos de oração. Que as pessoas não vêm. As pessoas não acham necessário orar. As pessoas não acham necessário buscar o Senhor. E eu quero dizer para vocês aqui, como boca de Deus, nesse tempo que nós vivemos, nós precisamos dobrar nossas orações. Nesse tempo de mortandade, não é tempo de ficar com medo dentro de casa. Não é tempo de ficar no quarto escuro. Porque as pessoas acham que só o álcool em gel e a máscara vão salvar elas, querido. Quem salva você é Deus. O álcool em gel é um utensílio, sim, de um cuidado que temos que ter, querido, mas quem guarda a minha vida é o Senhor, queridos. Todas as vezes que eu vou lá para a nossa igreja lá, eu converso com pessoas, eu chego lá, dá 50, 60 pessoas, 40 pessoas, tem dado no culto, e eu chego lá, eu falo: Senhor, que a graça do Senhor esteja neste lugar, que ninguém aqui vai sair com essa doença. Pelo contrário, se tiver aqui, o Senhor vai curar, no nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus da igreja, e eu vou continuar pregando isso, que o Senhor voltará para resgatar a tua igreja, que nós temos que proclamar a tua cura, que nós temos que proclamar a tua libertação, a tua salvação, porque o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Não podemos nos acovardar, irmãos. Eu abri a igreja, querido, no tempo de pandemia, quando deram o decreto para fechar, eu comecei um culto. Eu comecei um culto com 7, 8 pessoas. Com medo com a família. Foi chegando algumas pessoas. Foi chegando alguns irmãos. O culto era no terraço da casa da minha mãe. Culto da casa da irmã Alzira. Repré de Jeová, né? E eu, Batista, sempre estive lá pregando. Sempre com ela, sempre organizando. E eu falei para ela assim: mãe, o culto não tem como mais ficar aqui. Está dando muitas pessoas dentro da casa da senhora. Estão usando o banheiro da casa da senhora, porque o terraço não tinha banheiro. Eu falei: vou levar esse culto para o meu galpão, na minha autoelétrica. As pessoas falaram assim: rapaz, não é tempo de você abrir igreja. O momento não é esse. O momento não é na hora de você abrir igreja. Agora tem que tomar muito cuidado. Eu comecei a ver no jornal, o índice de feminicídio cresceu.
o índice de abuso infantil cresceu, o índice de desemprego cresceu, o índice de suicídio cresceu. E eu, como pastor, eu não vou orar por ninguém. Eu vou me resguardar na minha casa, que a minha esposa trabalha, eu tenho meu emprego, vou ficar assistindo a minha Netflix, meu Amazon, no meu quarto com ar-condicionado, comer a minha uvinha sem caroço, comer o frigobar dentro do meu quarto e me descansando nos manjares do Rei. Querido, o Espírito Santo nos impulsiona, queridos. O Espírito Santo nos impulsiona a avançar. A igreja do Senhor, ela cresce no tempo de perseguição. A igreja do Senhor cresce no tempo de pandemia. A igreja do Senhor cresce no tempo, irmão, de peleja. A igreja do Senhor precisa avançar. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, queridos. Eu vejo o pastor chamando aqui, traga o irmão, convida alguém para que esteja aqui. Aqui é a casa do pão. Aqui é a casa da palavra de Deus, aqui onde Deus faz milagre, Deus cura. A igreja precisa viver em concordância com todas as nossas indiferenças, com todas as nossas lutas, mas a igreja tem que estar unida num só propósito, porque tem uma palavra sobre a igreja: tudo que vocês ligares na terra terá sido ligado nos céus, tudo que vocês desligares terá sido desligado nos céus. A gente precisa ligar o amor, a gente precisa ligar a cura em oração, a gente precisa ligar a prosperidade sobre o povo que está desempregado. A igreja precisa estar ligando, a igreja do Senhor precisa estar se unindo, queridos, em relação a isso, porque o Senhor, Ele é o Deus da igreja. Eu convido a você a ficar de pé. Passou tão rápido, né, pessoal? Convido você a se colocar de pé, que eu ainda quero fazer uma oração por vocês, antes de passar para o reverendo pastor Aécio. E muito obrigado pelo convite, tá, pastor? Muito obrigado mesmo. Eu quero levar o senhor lá para pregar na nossa igreja lá, em nome de Jesus. Queridos, eu quero que você fale algo do coração de Deus para o teu irmão que está ao teu lado, mesmo de máscara. Fala assim: você é especial. O Senhor é a resposta na sua vida. Fala alguma coisa para Ele. Deixa Deus usar os seus lábios. Fala alguma coisa para Ele. Deus tem o melhor para a tua vida. Fala para Ele. Essa semana vai ser uma semana de resposta, de oração na tua vida. Deus tem o melhor para a tua família. Querido, não feche os teus lábios. Essa máscara aqui nos atrapalha. É como é bom a gente ouvir a palavra de Deus. Uma vez chegou uma pessoa para conversar comigo, eu passei assim, ele passou, falei: meu irmão, Deus te abençoe. Deus te dá uma semana vitoriosa. Ele ficou olhando para mim parado. Eu falei: essa semana Deus vai te dar uma graça muito grande. Você sabe por quê? Porque você é um filho de Deus. Deus tem o melhor para você. Querido, eu não sabia o que estava acontecendo com ele. 2 semanas depois, a esposa dele ligou para minha esposa e falou assim: olha, o Jeremias passou perto do meu marido, e naquele dia ele estava com conflito com a família, e Jeremias falou, não sei nem que Jeremias falou para ele, que ele saiu dali renovado, e ele fala muito disso até hoje, porque quando você se propõe a ser boca de Deus das pessoas, quando você se propõe a orar por pessoas, quando você se propõe a abençoar pessoas, as pessoas precisam de ouvir sua voz, as pessoas precisam de ouvir a tua oração. Quando o irmão pedir oração a você, pega isso com responsabilidade. Às vezes nós falamos assim: ele pediu oração, eu vou orar por você, mas às vezes nós não oramos. Nós temos o costume de dizer que vamos orar, mas não oramos. Isso é muito ruim. Irmão, eu vou orar por você, tá? Mas a gente esquece. Quando o irmão abrir o coração, pedir oração, pega isso como de algo muito importante, porque o seu irmão está passando luta, o seu irmão está passando dificuldade, ele precisa da tua oração, ele precisa que você interceda pela vida dele. Pega isso com responsabilidade. A igreja precisa viver em concordância, a igreja precisa viver unida, no nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado, a Deus, por esta manhã, Senhor. Ó Pai, graças te dou, a Deus, por essa oportunidade, ó Deus. O Senhor sabe que eu saí da minha casa, Pai, muito feliz e muito alegre, Pai, com meu coração, Pai, desejoso de abençoar, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar cuidando dos teus filhos, ó Deus. Que essa semana, Pai, seja uma semana de resposta, Pai, na vida dos teus filhos. Que essa semana seja uma semana da tua visitação na casa dos teus servos.
Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar prosperando, Pai, aquele que está desempregado, que o Senhor possa, Pai, estar abrindo portas, ó Deus, na vida da tua igreja, tirando, ó Pai, toda a dúvida, todo o medo, Senhor, renovando nossos corações, ó Pai, aquece os nossos corações, Pai, renova, Pai, os nossos corações no Senhor, Deus, continua falando aos teus filhos, ó Deus, a cada dia, Senhor, ó Deus, continua, Pai, visitando as suas vidas, visitando os seus lares, fazendo maravilhas, ó Deus, no seio da família, Senhor, tirando, Pai, toda contenda, toda discórdia, todo esfriamento conjugal, toda discussão de filhos, contenda com filhos, ó Deus, coloque as coisas no lugar, e abençoa os teus servos, ó Deus, no poder do nome de Jesus Cristo, é que eu oro, Pai, é que eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. Amém. Fomos abençoados, irmãos. Que bom quando somos, né, abençoados pelo Senhor. E o pastor Jeremias, ele falou 4 características da igreja vitoriosa. É a igreja que não tem dúvidas, é a igreja que o Pai fala e se revela a ela, é a igreja que é edificada pelo Senhor na confirmação do Senhor. É a igreja que vive em concordância. Que Deus nos abençoe, que Deus ajude a nossa vida, que a gente seja essa igreja, que a gente possa crescer, e saindo daqui, vamos colocar em prática aquilo que aprendemos, vamos colocar em prática a nossa fé. Que Deus ajude a nossa vida. Esse momento você poderá em casa separar o dízimo, separar a oferta, separar a primícia, e você pode então fazer transferência para a conta da igreja. E você que está aqui agora, você pode também participar do dízimo, participar da oferta, participar da primícia, entregando ao Senhor agora aquilo que pertence à igreja, que é a igreja que vai administrar o dízimo, a oferta, a primícia. Então você entrega nesse momento, enquanto o Ministério da Música cantará um cântico de adoração ao Senhor. Nós agradecemos ao pastor Jeremias por tamanha bênção nesta manhã. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe o irmão, abençoe a família, abençoe o ministério, abençoe a empresa, abençoe sua vida, né? Muito obrigado. Vamos cantar esse cântico de adoração. Você tem então oportunidade para entregar o seu dízimo, entregar a oferta, entregar a primícia. Se você precisa do cartão, o irmão Josias vai até você, tá ok? Para o cartão, tá certo? Essa semana ainda o irmão Josias precisa ver esse tal de Pix, não é verdade? A igreja precisa ter o Pix, a igreja pode ter Pix, já tem? Então o Pix já tem Pix, então você pode colocar aí o Pix e capricha aí no Pix, né? Não é pichar não, é Pix, né? Pizza também não é Pix, não é verdade? Então você poderá dedicar a Deus com seu dízimo, com a oferta. Dedique esse momento especial. Tudo que você dedica para a igreja é crescimento, é bênção, né? Como Deus tem abençoado, como Deus tem abençoado. Fique de pé, irmã Ana Reis. Tira a sua máscara e fala assim: Deus tem me abençoado muito. Fala para lá. Para lá, para lá. Amém. Você entende? Entende isso? Irmão Luiz, fique de pé, irmão Luiz. Luiz Amado, é isso mesmo o nome? Ficou quanto? Tira a máscara um pouquinho. Quanto tempo ficou internado? 15 dias. Ficou lá na UTI, não foi? CTI. Então diz: como Deus tem me abençoado muito. Fala isso aí. Foi tempo de oração. Está hoje aqui. E Deus está abençoando você também. Tá ok? Vamos cantar esse cântico. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Oramos muito mesmo lá na nossa casa. Fizemos corrente de oração aqui na igreja todos os dias, várias vezes. Porque também suportar Cíntia toda hora ligando para você orar também não é fácil, né? Toda hora ela ligava, toda hora, de manhã, na hora do almoço, de tarde.
Quando eu pensava que ia dormir 11h30 da noite com o Ilka, a mensagem chegava para Ilka, Ilka, ó, aí, ó, é só. Aí a gente tinha que levantar, se ajoelhar e orar. Suportar a Cíntia pedindo oração não é fácil também não, tá? Não é fácil não, era o dia todo, né? Que Deus abençoe. Vamos cantar então alegremente? Vamos cantar alegremente. Dedique o dízimo, a oferta para a igreja. Lugares altos. Toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego-te, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Toma o teu lugar, Senhor. tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o teu lugar, Senhor. tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás.
habitas em mim, habitas em mim. Deus abençoe. À tarde, às 18 horas, estaremos aqui novamente com a palavra do Senhor. E venha, convide alguém, ore, venha. No dia 21, ceia do Senhor no culto da manhã, às 10h30, às 9h30, café da comunhão. Membro da igreja, a quarta igreja batista, não pode ficar sem tomar a ceia. Então venha, só teremos a ceia no culto da manhã. Que Deus abençoe. Pastor Jeremias, leva um abraço à sua família e muito obrigado. Todos juntos comigo, Senhor, obrigado, porque hoje é dia 7 de março de 2021 e o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui para cultuar com os meus irmãos. Obrigado pela vida, pela paz e pela esperança. Obrigado por cada irmão que entregou o dízimo, a oferta, a primícia. Obrigado. Traga para cada irmão a prosperidade na saúde, nas finanças, na família, na paz e no amor. Obrigado, Senhor, nesta manhã, que o Senhor usou o pastor Jeremias Rodrigues para nos abençoar. Agora, Senhor, nos leve em paz e perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, e o amor de Deus o Pai, repouse sobre nós, sobre o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e eternamente. E o povo de Deus aqui presente disse: amém. A salva de palmas ao Senhor. Amém. Isso. Eu, pastor Jeremias, estaremos ali à porta para apenas olhar para você. Que Deus abençoe. Assenta, ore silenciosamente, tá bom?